Atualmente. Então vamos iniciar nosso estudo sobre magnetismo. Então, para começar, magnetismo ele faz parte hoje de uma grande área da física chamada eletromagnetismo. Então, que é a união do estudo de eletricidade e magnetismo, que antigamente era estudado de forma separada. Então, para começar, primeiro que o eletromagnetismo ele se aplica em praticamente todas as áreas que envolvam a eletricidade que a gente conhece hoje em dia. Então, o primeiro ponto, de uma campainha, ímã de geladeira, bússola, carrinho de controle remoto, liquidificador, secador, inclusive o moderno trem-bala, né, que é conhecido também como maglev ou levitação magnética. Nesse sentido, então, a gente percebe que do mais simples ao mais tecnológico objeto, o eletromagnetismo está presente em todas as áreas, o que significa dizer que desde um simples aparelho de som automotivo até uma turbina de uma usina hidrelétrica, nós temos aplicação de conhecimento do eletromagnetismo. Isso faz desse assunto um dos assuntos mais importantes, principalmente para quem vai prestar exame de vestibular, assim também como um dos assuntos mais importantes da física, que se desenvolveu principalmente a partir dos estudos de Maxwell, né, onde ele formulou 4 equações. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, nesse assunto, porque aqui é basicamente para o ensino médio. E com isso a gente vai dar continuidade a esse tópico. Então, só para vocês entenderem, o eletromagnetismo ele está presente em todas as áreas, tá? Praticamente tudo que envolve eletricidade hoje em dia está eletromagnetismo, não só que envolve coisas desse tipo. Então a gente vai entender um pouco primeiro sobre como o campo elétrico funciona e a influência desse campo elétrico sobre cargas elétricas. Nesse sentido, a gente vai entender, por exemplo, o termo magnetismo, inicialmente em questões históricas, oriundo de uma região na Grécia chamada de Magnésia. Curioso que a palavra Magnésia significa lugar de pedras mágicas, né? Então é porque a ideia era que existia um tipo de magia em que tinha uma atração entre pedras nessa região, né? Hoje a gente sabe que esses materiais é a magnetita. A magnetita ela é um tetróxido de ferro, então a gente tem a magnetita como sendo um ímã natural. E devido o nome da região, os ímãs também podem ser chamados de magnetos. Então a propriedade que a magnetita tem de atrair alguns metais recebe o nome de magnetismo. Então agora a gente já sabe o porquê e de onde vem esse nome magnetismo. Bem, então a gente sabe também que a propriedade de atrair é chamada magnetismo, que esse objeto também é um ímã. Então, por ser um ímã, a gente tem regiões desse ímã em que a atração, a interação, ela é muito mais intensa do que em outras regiões. A essas regiões a gente chama de polo. Então a gente vai dizer que o ímã ele tem 2 polos. Até agora a gente ainda não vai dar nomes, a gente não sabe, vamos supor, né? Mas ele tem polos. E o que são os polos? Os polos são as regiões dos ímãs onde você vai ter uma maior influência, uma maior força de interação magnética. Então nós chamamos de polos do ímã. De modo geral, né, quando se começou a estudar essa questão do magnetismo, descobriu-se, por exemplo, que os ímãs ele interagia de alguma maneira com o planeta Terra. E nesse sentido, a Terra geograficamente ela tem o polo norte e o polo sul, e ela se comporta então como um grande ímã, de maneira que se nós pudéssemos passar uma linha imaginária reta, o ímã ele ficaria meio que inclinado em relação a essa linha imaginária. E ficaria, por exemplo, um polo dele apontado para o Canadá e o outro polo no continente antártico. De maneira que se a gente quisesse verificar essa angulação é possível, e se a gente verificar também, por exemplo, a distância entre a linha imaginária até esse ponto do Canadá, também é possível através da equação que relaciona principalmente a questão
comprimento do arco de circunferência, partindo do pressuposto, então, que a gente consegue entender esse comprimento do arco e a gente sabe o raio do planeta Terra. A gente, utilizando a equação do comprimento de circunferência, a gente encontra esse valor de aproximadamente 1.300 quilômetros. Isso significa dizer que a bússola vai se alinhar de acordo com esse ímã imaginário que a Terra tem, né? Como se ela se comportasse como um grande ímã, e as bússolas se orientam a partir desse grande ímã. Então, além disso, a gente tem uma ação entre os polos dos ímãs. Agora a gente sabe, voltando aqui, a gente sabe que a partir de agora eu tenho polo norte e polo sul, que está relacionado com os polos da Terra. De maneira que o polo sul geográfico, ou seja, o polo sul do planeta, ele vai corresponder ao norte magnético. E o polo norte geográfico vai corresponder ao sul magnético. Não esqueça isso, porque às vezes pode confundir, tá? Então, nesse caso, a bússola também vai se orientar de acordo com esse grande ímã que a Terra se comporta como se fosse um. De maneira que, repito, polo norte geográfico é o sul magnético e o polo sul geográfico corresponde ao norte magnético. E com base nisso, também é percebido que há interação entre esses polos. De maneira que se você aproximar dois polos com nomes diferentes, por exemplo, sul e norte, eles se atraem, e se for sul e sul, eles se afastam. Ou se for norte e sul, se atraem, e norte e norte se afastam. O que é que a gente percebe então? Que quando você tem polos com nomes diferentes, acontece uma atração. E quando você tem polos com nomes iguais, acontece uma repulsão. Então a gente pode dizer que há repulsão e atração, de maneira que a atração ocorre quando os nomes são diferentes e a repulsão ocorre quando os nomes são iguais. Não confundir com o conceito de carga elétrica, porque aqui a gente não fala de carga magnética. Então a interação entre os polos magnéticos, ela ocorre de uma forma que, se eles vão ou se atrair ou vão se repelir, isso tem um significado físico de força, porque algo só se move se houver uma força fazendo ele se mover, segundo a lei de Newton. Uma força externa ao objeto faz com que ele possa se mover. Então, nesse sentido, se os ímãs eles vão se atrair ou mesmo vão se repelir, no nosso exemplo aqui, eles vão se atrair, é importante que você saiba que essa atração ela ocorre por conta de uma força. E essa força ela atua de maneira com o inverso do quadrado da distância. O que significa isso? Significa que se você tiver dois ímãs, nesse caso, vamos partir do pressuposto que eles estão se atraindo, portanto, norte e sul. Uma força F a uma distância D, se você dobrar esta distância, portanto, distância D agora 2D, significa isso, estava em 2 metros, por exemplo, agora vai para 4 metros, a distância dobrou, a força ela diminui pelo quadrado da distância. O que significa dizer que se a força era F e você dobra a distância, o dobro da distância é 2 ao quadrado. E nesse caso, então, vai ficar F sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4. Então, a força diminui com o quadrado da distância. Essa é a conclusão que a gente tem sobre a força magnética. Óbvio, a gente ainda vai aprender a calcular a intensidade dessa força, mas por hora só entenda que ela diminui com o quadrado da distância que separa esses dois ímãs. Bem, além disso, tem uma questão muito interessante sobre os ímãs, que é a inseparabilidade. Por questões do domínio atômico dos ímãs, você não consegue separar os polos norte e sul de um ímã. Isso está relacionado também com, eu citei no início as equações de Maxwell. Uma das equações ela sintetiza de forma dizendo que não há monopolo magnético, o que significa dizer na prática que você não consegue encontrar isoladamente ou norte ou sul. Você sempre vai encontrar na natureza norte e sul juntos. Então isso significa também que não dá para você separar os polos norte e sul de um ímã. Mesmo que você pegue uma barra e você
separe essa barra, parta ela ao meio. Quando você separar, vai aparecer norte e sul em cada pedaço. Se você pegar esses mesmos pedaços e ainda separar ainda mais, em cada pedaço ainda menor vai aparecer norte e sul. E se você fizer isso, ainda nos menores vai ficar norte e sul. De maneira que, independente de em quantos pedaços você parta esse ímã, você vai sempre ter norte e sul, porque não dá para separar. Não há como separar os polos. Esse é um princípio que a gente chama de princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos, tá? Dos polos de um ímã. Não há monopolo magnético. Além disso, ora, um ímã, para que ele atue ou repelindo outro ímã ou atraindo outro ímã ou outro metal, de um modo geral, um metal qualquer, como o ferro, é importante que você entenda que ele há uma região em que ele tem essa capacidade de interação. Essa região a gente chama de campo, a região no espaço que tem a capacidade de interagir com outros materiais, a gente chama de campo magnético de um ímã. Então, o campo magnético de um ímã, ele vai ser retratado através de um vetor indução magnética. E esse vetor, na prática, ele significa a intensidade desse campo naquela região que você está medindo, naquele ponto. Então, nós temos uma barra de ímã, por exemplo, e o vetor indução magnética é percebido, né, principalmente o campo magnético, de um modo geral, ele vai ser percebido visivelmente quando você coloca uma bússola. Óbvio que o campo magnético você não consegue verificá-lo visualmente, mas quando você coloca uma bússola, você consegue visualizar o movimento da bússola se você girar essa bússola ao redor da barra, que é o que nós vamos fazer. Observa que, à medida que a bússola ela gira em torno da barra do ímã, a agulha da bússola ela executa movimentos de rotação. De maneira que, se nós executarmos uma translação da bússola ao redor do ímã, a gente vai perceber aqui algo muito prático. Primeiro, verifica quantos giros, portanto, quantas rotações completas a agulha da bússola vai estar. Observa que a bússola ela vai fazer um movimento de translação. Já a agulha, se nós tivermos como referencial a bússola, a agulha nesse movimento ela executa duas rotações. Então, enquanto a bússola executa um movimento de translação, uma volta completa, a agulha rotaciona duas vezes. Não esqueça isso. Ora, isso acontece porque existe essa região de influência ao redor desse ímã em que a agulha da bússola consegue sentir essa região de influência. É essa região de influência que a gente chama campo. E quando a gente quer medir a intensidade, desse campo em determinado ponto, a gente usa a indução magnética. Agora eu vou colocar aqui, como vocês podem ver, de forma estroboscópica. E colocando de forma estroboscópica, a gente observa cada posição da bússola ao redor dessa barra de ímã. E ao observar essa posição da bússola ao redor do ímã, na prática, a gente agora pode verificar em que sentido e direção o vetor indução magnética está. Observa que, se nós fizermos uma análise de direção e sentido, vai parecer que o vetor indução magnética ele está saindo do polo norte e ele está entrando no polo sul. Então, repito, o vetor indução magnética. O que é um vetor? É um ente matemático que possui direção, sentido e intensidade, ou módulo, tá? Que é o valor numérico e a unidade. Então, nesse caso, o sentido está saindo, tá? Saindo do polo norte. A direção dele vai mudar de acordo com a direção mostrada na bússola, isso para facilitar o nosso entendimento, tá bom? E a intensidade pode ser calculada de acordo com a distância que você está desse ímã. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que a direção é a direção da reta que a agulha está alinhada,
o sentido, é para onde o polo norte magnético da agulha está apontando, e a intensidade nós vamos ver em aulas posteriores como é que se calcula. Então, nesse caso, a gente tem aqui 3 exemplos de como está a direção e sentido. A gente viu várias posições, agora eu selecionei 2 aqui para verificar. Na primeira imagem, na primeira bússola, você percebe que o norte da bússola está na diagonal e significa dizer que a direção e o sentido está alinhado também com essa questão da agulha da bússola, tá bom? Adiante, as linhas de indução magnética é como se nós pegássemos todos os vetores de indução magnética e pudéssemos conectar cada um deles através de uma linha que passe entre eles. Então, quando a gente faz isso, a gente percebe que como se formasse linhas imaginárias, em que os vetores de indução magnética eles são tangentes a essas linhas. O vetor indução magnética, o vetor indução ele é tangente a essas linhas em cada ponto que você seleciona. Então, nesse primeiro ponto, o vetor indução ele é tangente a essa linha. Se você pega outro vetor indução tangente a outro ponto, a linha naquele ponto. Então, de um modo geral, você precisa entender que na região externa ao ímã, as linhas de indução elas orientam-se saindo do polo norte e entrando no polo sul do ímã. Repito, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul do ímã. Não esqueça isso. Tá? Então agora a gente já sabe que se a Terra se comporta como um grande ímã, logo a Terra tem linhas de indução. E essas linhas de indução estão orientadas de acordo com esse grande ímã que a Terra se comporta. Né? Vou colocar aqui a nossa animação mais uma vez. Então significa dizer que se o norte magnético está apontado para o sul geográfico, as linhas de indução da Terra irão sair dessa posição do norte magnético para o sul geográfico. Essas linhas de indução desse campo magnético terrestre são muito importantes para nos proteger, por exemplo, dos ventos solares. Isso é bem interessante. E a bússola, óbvio, vai apontar nesse sentido. Bem, você também já deve ter percebido que quando você pega um ímã qualquer e através desse ímã qualquer você coloca ele numa moeda ou numa barra de ferro, esta barra de ferro, esta moeda, ela passa a se tornar um ímã, que a gente chama de ímã temporário, mas passa a se tornar um ímã por um motivo muito simples. Lembra que a gente falou do domínio magnético ainda há pouco? A questão do domínio magnético de cada material. E isso você estuda um pouco, principalmente em química, mas também em física, sobre materiais paramagnéticos, diamagnético, ferromagnético. Então, nesse caso aqui, nós temos a barra de ferro sendo material ferromagnético. E, nesse sentido, significa dizer uma coisa muito importante. Primeira coisa importante que você precisa entender. Os domínios magnéticos dessa barra de ferro, por ele ser um material chamado de ferromagnético, estão desalinhados, mas quando você, através desta barra de ferro, quando você passa um campo magnético por esta barra de ferro, os domínios magnéticos que estavam desalinhados passam a se alinhar. Então, os domínios magnéticos de uma barra de ferro, repito, é um material ferromagnético, estão desalinhados. Mas quando você passa as linhas de indução de um campo magnético, esses ímãs elementares, esses domínios magnéticos, eles passam a se alinhar e quando eles passam a se alinhar, eles acabam transformando entre aspas, né, essa barra de ferro em um ímã. Eu digo transformando porque, de fato, essa barra de ferro ela vai ser um ímã, só que ela vai ser um ímã temporário, por isso eu usei as aspas. Ela não vai ser um ímã permanente. Para transformar objetos em ímã permanente, existem outros processos. Mas, nesse caso, transforma-se em um ímã temporário. E, por transformar no ímã temporário, a hora que você tirar a presença desse campo magnético, os domínios magnéticos da barra de ferro voltam a se desalinhar
e os materiais que por algum motivo estavam unidos a essa barra de ferro, por algum motivo, em relação a esse campo que o ferro se tornou um ímã, o campo magnético dessa barra de ferro, como o campo vai deixar de existir, os materiais irão ficar desunidos, irão se desprender. Deixará de existir a força magnética nesse caso. Então você não pode esquecer que nesse caso o ferro ele é um material ferromagnético e ele vai se imantar na presença de um outro campo. E aqui nós temos o campo magnético uniforme. O que significa campo magnético uniforme? Na prática, o campo magnético uniforme ele significa dizer que você vai ter a mesma intensidade do campo em qualquer ponto que você escolha, em qualquer lugar. Óbvio que eu estou pegando esse ímã em forma de C para mostrar e ilustrar para vocês uma coisa interessante. Nós consideramos, perceba uma coisa, as extremidades dessa barra geram linhas de indução curvas. Então, para considerar um campo magnético uniforme, as linhas precisam estar igualmente espaçadas. Repito, as linhas precisam estar igualmente espaçadas. Nesse sentido, então, em um campo magnético uniforme, as linhas de indução são sempre igualmente espaçadas, são paralelas entre si e orientadas na mesma direção e sentido. Tá? Bem, e aí, óbvio que nesse caso a gente tem as linhas na horizontal, mas e se as linhas estiverem na ideia de ou indo para frente ou voltando, né, para trás? Nesse sentido, então, entrando no papel ou entrando na tela ou saindo do papel, saindo da tela. Bem, aí a gente tem essas representações. Essas representações, elas significam basicamente que se for esse ponto com o círculo ao redor, está saindo do papel, saindo da tela. Eu falo saindo do papel porque quando você estiver fazendo uma prova de vestibular e aparecer essa representação do campo magnético, vai estar saindo do papel. Mas se você estiver estudando, então vai estar saindo da tela. Ou entrando no papel, que é esse X também com o círculo, também pode ser só o X. Tá? São duas outras representações que comumente aparecem em vestibulares. Comumente aparece. Então, repito, o campo magnético uniforme, ele tem um vetor de indução magnética B, que tem o mesmo módulo, direção e sentido em relação a qualquer outra linha. E isso é importante que você saiba nessa parte introdutória de magnetismo. E outra coisa que é importante você entender, que o campo magnético ele age sobre cargas elétricas em movimento. Então, a ação do campo magnético sobre cargas elétricas, nós veremos isso na nossa próxima aula. Muito obrigado, bons estudos e até lá!